Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Talvez seja uma das figuras mais mal compreendidas da história brasileira. Joaquim Nabuco, como ele ficou conhecido, era filho do senador Nabuco de Araújo, uma figura muito importante na política brasileira lá no final do século XIX. Joaquim Nabuco, ele nasceu numa família abastada. Teve uma vida tranquila, uma juventude onde ele aproveitou com as mulheres, as festas, etc. Mas ele entendeu que era preciso dar uma contribuição ao Brasil no que se refere à escravidão. Joaquim Nabuco foi uma figura essencial no processo abolicionista no Brasil. Ele, jovem ainda, foi passar uma temporada em Londres e lá ele viu como a Inglaterra lidava com o período após a abolição da escravatura. Ele via que o Brasil tinha que responder uma série de questionamentos e que talvez o foco não estivesse no lugar certo. A escravidão, na visão de Nabuco, não era simplesmente uma questão do cerceamento da liberdade da raça negra. Ele via que esse processo de abolir a escravatura imporia ao Brasil uma série de desafios que a sociedade brasileira deveria se preparar para dar uma resposta à altura dessas pessoas que viviam em condição subhumana e que precisavam ser inseridas no funcionamento da sociedade brasileira. Joaquim Nabuco começou a escrever em Londres os seus textos que foram reunidos num livro chamado O Abolicionismo. Esse livro causou um frisson no Brasil. Ele foi muito comentado e combatido e discutido, e a partir daí se criou todo o clima que foi evoluindo até que a princesa Isabel assinasse o ato de abolição da escravatura em 1888. Joaquim Nabuco foi deputado entre 1878 e 1882. E durante a sua passagem pela Câmara, ele levou o assunto da abolição até as últimas consequências. Mas o Brasil, naquele momento, não tinha o cenário ideal para que o processo imaginado por ele fosse estabelecido. A visão de Joaquim Nabuco é que não adiantava simplesmente abolir a escravidão e, de repente, ter centenas de milhares de escravos que não estavam inseridos na sociedade ali buscando seu espaço. Ele via que isso seria um problema e que o Estado brasileiro precisava se programar para absorver essas pessoas dentro de um sistema que pudesse oferecer a elas uma oportunidade de terem uma vida independente, de progredirem, de encontrarem o seu espaço. Mas com o ato de Princesa Isabel, de uma hora para outra, do dia para a noite, simplesmente essas centenas de milhares de escravos passaram a estar ali livres para tomar as suas decisões e buscar os seus caminhos na própria vida. É óbvio que houve, então, uma resistência da sociedade em incorporar essas pessoas no seu cotidiano. Os negros passaram a ser marginalizados no Brasil desde aquele momento. E Joaquim Nabuco levantava o debate sobre a escravidão de uma forma muito mais ampla do que simplesmente uma questão racial. Joaquim Nabuco via que a evolução do Estado brasileiro caminhava para uma perpetuação da escravidão, não só de negros, mas também de brancos. Ele via o papel do Estado como aquele papel predominante que mantinha a sociedade em geral como a sua escrava. Ricos e pobres trabalhando e fornecendo dinheiro, recursos para que o Estado, então, através do funcionalismo público, pudesse manter uma legião de pessoas escravas, dependentes do seu funcionamento. Joaquim Nabuco via que era preciso que as pessoas pudessem praticar uma liberdade plena, que o Estado tivesse um papel marginal na vida das pessoas e não o papel principal
como vemos no Brasil até hoje. Ele via que as pessoas, mesmo que na iniciativa privada, elas de alguma forma teriam que se curvar à força do Estado e que isso as impediria de ter a sua liberdade plena. Joaquim Nabuco era um liberal, mas era um liberal na sua essência. Era um liberal que se preocupava com a vida das pessoas ricas e pobres, para que elas pudessem ter as rédeas das próprias vidas, tomassem as suas próprias decisões e buscassem a prosperidade através dos seus próprios esforços e seus próprios recursos. Mas o Estado brasileiro se tornou muito eficiente em manter a sua população totalmente dependente dele. E olha que curioso, esses temas debatidos por Nabuco estão presentes na nossa sociedade até hoje. Podemos observar o que acontece hoje no Brasil e como nós trabalhamos boa parte do ano para pagar impostos que são repassados ao Estado, e o Estado brasileiro, que mantém não só uma folha gigantesca de funcionários públicos, mas também que impõe regras que dificultam a vida das empresas e das pessoas que buscam uma vida melhor, que buscam oferecer para seus filhos uma vida melhor do que tiveram. O Brasil até hoje funciona com a lógica inversa. Eu tenho certeza que você tem uma preocupação muito grande sobre como será o futuro dos seus filhos. Você teve uma vida melhor ou pior do que seus pais? E os seus filhos terão uma vida melhor ou pior do que a sua? Quais as dificuldades que você precisa vencer para que seus filhos encontrem um caminho de progresso e prosperidade? O Brasil impõe essas barreiras, enquanto o Estado brasileiro fica cada vez maior e mais pesado. Esse peso nós carregamos nas nossas costas. E Joaquim Nabuco nunca esteve tão atual. Essa discussão sobre o que é liberdade, sobre o papel da pessoa e o papel do Estado, precisam ser levadas a sério no Brasil. Não adianta a gente manter essa discussão com toda essa cultura woke, onde a população negra e as pessoas se identificam com bandeiras de acordo com a sua origem, com a sua cor de pele. Somos seres humanos e se a gente não entender que o papel do Estado é garantir que todos os seres humanos, independente de raça, de cor, de etnia, possam dar passos com as suas próprias pernas e buscar ocupar o seu espaço sem depender do próprio Estado, a gente nunca vai conseguir evoluir. Dizer e questionar a dependência dos negros até hoje é em razão do processo histórico, isso é uma bobagem, porque o processo abolicionista do Brasil começou com Joaquim Nabuco exatamente com essa preocupação. O problema do Brasil não é o espaço que o negro tem na sociedade hoje. O problema do Brasil é esse ciclo onde o Estado continua impondo às pessoas, não só a população negra, mas sobretudo a população pobre brasileira, uma permanente dependência que mantém essas pessoas escravizadas em um sistema que não permite você furar e sair dele. A gente assiste hoje no Brasil, através da inflação que está crescendo, a taxa de juros que é alta, do desemprego, do alto endividamento, um processo de empobrecimento que simplesmente reforça esse sistema onde a gente se mantém escravo. A gente precisa entender a escravidão do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral e não apenas do ponto de vista racial. O Brasil migrou de uma escravidão de negros para todo um processo de escravidão de pobres. E hoje a classe média também está escravizada. Nós temos uma pequena parte da pirâmide que consegue usufruir das benesses que o governo pode oferecer, mas todo o resto trabalha para garantir esse sistema que funciona contra essas próprias pessoas. Eu e você, eu tenho certeza disso, estamos cansados de ver essa discussão completamente inócua. Para que a gente possa criar uma nova perspectiva no Brasil do ponto de vista do funcionamento do Estado e do papel dos brasileiros,
A gente precisa reconhecer os erros que foram cometidos lá atrás. E Joaquim Nabuco é uma peça essencial para que, a partir dele, a gente comece a avaliar tudo que foi feito de errado na história brasileira e entender o motivo de estarmos aqui hoje. Eu peço a você que conheça a obra de Joaquim Nabuco, leia os livros publicados por Joaquim Nabuco, que inclusive é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É um homem que deixou os seus registros e as suas memórias em livros para que pudessem ser conhecidos pelas gerações seguintes. E nós hoje podemos olhar o Brasil com uma ótica diferente. E por isso é essencial que a gente conheça a história e a obra de Joaquim Nabuco para que a gente impeça essas pessoas que têm mania de reescrever a história brasileira para valorizarem só o seu trabalho no momento, porque é assim que a população brasileira continua sendo escravizada até hoje.